nosso próximo convidado. Aliás, o Felipe Brosco vai chamar o nosso próximo convidado, que vai participar agora no Market com a gente. É isso mesmo, o Fernando Rodrigues de Barros, que é presidente da AFEBRAS. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, boa tarde a todos. Olá, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente nessa tarde, Fernando. Eu queria começar falando sobre o inquérito ali do CAD, né, para apurar interrupção de fornecimento de CO2 sem matéria-prima, industriais regionais interromperam a produção por falta de CO2. O deputado Enio Verri se sensibilizou ali após as indústrias regionais reclamarem da falta de CO2, que é uma matéria-prima básica ali para a produção de refrigerantes, né? Enquanto a White Martins, detentora do produto na América Latina, não cessou o fornecimento à multinacional do setor Coca-Cola. Queria que você explicasse como é que a FEBRAS está lidando com essa questão. Então, na verdade, existem, 95% do mercado de CO2 está concentrado em cima de 3 empresas, a White Martins, a Air Liquide e a Menster Gases, né? Sendo que a maior produtora de CO2 é a White Martins, né? E dentro desse contexto todo, essas empresas, é comum fazer contrato de exclusividade de fornecimento junto às empresas, seja com uma grande empresa, seja com uma pequena empresa. Então eu vou lá, faço um contrato, tenho 100 mil quilos por mês de consumo, vou lá, faço um contrato de exclusividade e você só compra de mim. Essa é a regra e a prática do mercado. E assim foi, está sendo até hoje, né? E aí, final do mês de fevereiro, início do mês de março, houve muita reclamação dos nossos associados por falta de CO2 no mercado, principalmente pela White Martins. E a White Martins, ela não entregou, ela simplesmente cessou a entrega para os nossos associados e continuou entregando para os maiores players, como a Coca-Cola. E aí gera toda uma discussão. Eu não posso criar uma seletividade de entrega. Se eu tenho problema no fornecimento, pelo menos nós entendemos como correto, que haja uma certa distribuição igualitária para todos, para o grande e para o pequeno, e não simplesmente optar pelo maior e prejudicar o pequeno. Essa é a nossa visão. E aí, ao longo desse tempo, foi levado essas considerações para o deputado Enio Verri, para ele se sensibilizasse e protocolasse um pedido de abertura de inquérito junto ao CAD para verificar essa conduta anticoncorrencial aí da White Martins. E ontem, né, dia 29, o próprio CAD resolveu abrir o inquérito administrativo. Certo, então, bom, é recente, ainda não dá para a gente falar ainda sobre o andamento desse inquérito, né, Fernando? Não, ele foi aberto ontem, né, tem todo um relatório da nota técnica. A nota técnica é a 08700 de 2022, então tem todo um relatório aqui que ela fala justificando a abertura do inquérito, né? Então, você vê aí, por exemplo, no ato de concentração, em 2016, onde a Praxiair, Lindgases, queria fazer a fusão, as informações constantes naquele ato de concentração foi diferente do que foi apresentado na defesa preliminar para a abertura desse inquérito. Então, o CAD viu ali uma certa preocupação quando confrontou os dados fornecidos na época e os dados fornecidos agora. Então, isso gerou um pouco de dúvida também junto ao CAD. E também vale, pela justificativa aqui do próprio CAD, a White Martins já levou um processo, né, por assambarcamento em 2002. A White Martins foi condenada por assambarcamento de CO2 em processo administrativo julgado em 2002. O caso é relevante porque ilustra a maneira clara e a conduta de assambarcamento e os critérios para a sua configuração. Então tem toda uma situação que a White Martins já é reincidente
na verdade, em relação ao fornecimento seletivo para alguns clientes. Certo. Alex, uma questão? Não, acho que um ponto interessante não indo nessa questão, mas falando dos associados, né, como que vocês enxergam o momento econômico? Vou fazer uma pergunta mais genérica aqui, né, para a gente começar. Falando dos seus associados, como que eles enxergam o momento econômico aqui no Brasil, que a gente sabe que várias empresas estão passando por momentos de dificuldade. Você acabou de dizer um problema de fornecimento, né, ou seja, mas indo além, ou seja, isso pode repercutir no momento econômico, isso pode ser uma consequência de um movimento, por exemplo, a gente está falando do shortage da cadeia de suprimentos, essa dificuldade de ter uma restrição de oferta. Então, esse momento econômico aqui no Brasil também pode ser entendido como uma forma mais desafiadora pelos seus associados, além desse cenário que você acabou de falar? Não, isso é assim. Nós sofremos bastante pressão por falta de matéria-prima no final do ano passado. Geralmente, todos os anos, nos finais de anos, a venda aumenta muito, né? E aí você fica sempre preocupado com matéria-prima. Uma outra matéria-prima que faltou bastante, que houve uma elevação de preço estrondoso, foi o ácido cítrico, né? Também concentrado. Duas empresas detêm 97% de todo o mercado brasileiro da produção de ácido cítrico. Também concentrado, mas o setor conseguiu passar. Agora, nós entendemos que, pela nossa visão, CO2 não iria faltar, né? Porque se tinha um excedente no mercado, você tinha uma concorrência um pouco mais perfeita no ponto de vista do mercado. Houve essa quebra no consumo, na verdade, de entrega do CO2 em função de outros problemas que nós entendemos que aí fugiu do nosso controle. Mas é sim uma preocupação. Agora eu creio que a gente já está mais estabilizado, né? Faltou garrafa, por exemplo, né? Faltou lata, por exemplo, né? Então agora a gente já está um pouquinho mais estabilizado. O próprio mercado de CO2 também já começou a se normalizar. Legal. Você estava falando em questão de garrafas, né, de latas, e o Brasil aqui, me corrija se eu estiver enganado, sou bem leigo nesse ponto, mas pelo que eu vejo de fora, o Brasil ele é, se não um dos maiores, né, ou seja, em relação à reciclagem, a gente fala a ponto de ESG aqui no Brasil, isso também aumenta a eficiência energética na ponta final, né, Fernando? Não sei se você concorda em relação a isso. E quanto a gente está evoluído em relação a isso no mundo? Como que você consegue dizer, se não tiver números, enfim, em relação à comparação? Não, eu acho que no ponto de vista de reciclagem, nós já evoluímos bastante em todas as embalagens. Não só no que se refere à embalagem de lata, embalagem de vidro e a embalagem de PET, né? Então isso já tem o próprio Instituto Rever, que coordena toda essa reciclagem, né? Então isso a gente já evoluiu bastante. Vale lembrar que no que se refere ao mercado de bebidas como um todo, ele é concentrado do início ao fim da cadeia. Seja no fornecimento de vidro, seja no fornecimento de PET, seja no fornecimento de lata, né, seja na comercialização do produto final junto aos consumidores. Então, o setor de bebidas ele é um pouco mais complicado que os outros setores da economia, né, justamente por estar praticamente concentrado na mão de poucos. E, Fernando, em relação a esse suposto favorecimento aí que impactou na produção regional ali de refrigerantes, a importância do insumo aí para essa indústria que é o CO2, o ritmo de retomada de fabricantes, o ritmo de produção, como é que está essa retomada? Quais as expectativas do setor para o ano com forte volta ali do consumo? Quais os principais desafios? Então, se você olhar o mês de março, ainda nós estamos num mês de sazonalidade favorável, que é um mês mais, ainda está quente, né? Então, quanto for mais o calor, mais você se consome produtos como o refrigerante. Bom, quando houve essa falta de produtos no mercado, e fábrica, eu não posso produzir sem o CO2. Então, eu paro. A partir do momento que eu paro a minha produção, eu paro a produção, paro o meu faturamento, levo prejuízo, e desencadeia, na verdade, uma situação financeira muito complicada para as pequenas empresas. Geralmente elas não são portadoras de capital de giro, necessitam do fornecimento para
continuar a sua produção, e quando um desses insumos para, ou simplesmente quando não para, esse mesmo insumo sai de R$ 1,50 para R$ 18, R$ 20 o quilo de CO2, como pagamos aí no mês de abril, né? Isso complica seriamente a sobrevivência das pequenas empresas no Brasil. Isso não há nem dúvida disso. Isso aí nós entendemos que foi uma atitude totalmente desleal e deslegante também por White Martins. Certo, e são aí, né, ou se eu não me engano aí, 100 indústrias regionais aí que compõem, né, a associação, né, Fernando? Pelo menos 100 indústrias, né? Isso, são 100 indústrias que compõem, mas nem todas elas têm o contrato de exclusividade com a White Martins. Vamos falar em torno de uns 30% das 600, 30 indústrias, têm contrato de exclusividade com a White Martins. Geralmente são as maiores. Certo, e todas elas foram afetadas por esse contrato? Todas aquelas que tiveram contrato de exclusividade, ou aquela que compartilhavam, por exemplo, eu tinha 2 tanques, tinha um fornecedor que é a Air Liquide e um fornecedor que é a White Martins, né? A Air Liquide entregou e a White Martins não entregou. A White Martins ela entregou praticamente só para o maior concorrente nosso, que é do mercado, que é o sistema Coca-Cola. Não houve interrupção de fornecimento para o sistema Coca-Cola. Só houve interrupção de fornecimento para as pequenas empresas. Aí é motivo da nossa gritaria, né? Porque não é compreensível a gente ficar com prejuízo e o grande não ter nada, nem o prejuízo, nem foi afetado, né, na sua produção, ou seja, continua a entrega normalmente. E foi dada alguma justificativa para essa falta da entrega pela White Martins? Então, a White Martins justifica em função da fábrica de fertilizante da Yara, em Cubatão. Houve ali um problema de manutenção. Mas, obviamente, quando uma indústria do porte do Yara de fertilizantes, que é uma multinacional, ela para manutenção, ela não para do dia para a noite. Ela simplesmente comunica aos seus fornecedores que vai parar para manutenção. Então, eu creio que a White Martins, não só a White Martins, mas como outras empresas que captam o CO2 da Yara Martins, da Yara Fertilizante, elas foram avisadas previamente que teria, sim, manutenção, uma parada de manutenção. Como todo ano eles fazem. Eles falaram que a manutenção da Yara se prolongou por mais tempo. Ora, também quando eu comunico uma necessidade de uma prolongação da manutenção, eu também comunico antecipado. Então, a White Martins poderia ter importado o CO2 da Argentina, por exemplo, do Mercosul, que ela, como uma empresa global, a solução também deveria ser global. Não importou, talvez custos. Então, achou melhor, preferível prejudicar o pequeno e atender tão somente o pequeno, o grande, desculpa. Tá legal, então. Queria agradecer, então, a participação aí do Fernando Rodrigues de Barros, presidente da AFEBRAS. Obrigado pela entrevista, Fernando. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos. Um abraço.